Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje eu vou apresentar a vocês como utilizar o Railyao 2.0 100% gratuito, passo a passo, para que vocês possam transformar suas ideias em vídeos feitos 100% por inteligência artificial. E para isso nós vamos aprender a fazer esse projeto aqui, mas antes de eu mostrar o projeto para vocês, já se inscreve, deixa seu like no canal e me acompanha, porque aqui eu ensino vocês a ganhar dinheiro com inteligência artificial. Então olha só o projeto que a gente vai fazer. Bom, pessoal, então sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo. Vou ensinar para vocês exatamente como eu fiz esse vídeo, como vocês podem replicar ele, tá? E antes da gente seguir para o conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí no vídeo sobre o que você está achando do conteúdo, do canal e tudo mais. E a primeira coisa que a gente precisa para construir esses vídeos cinematográficos com inteligência artificial é ter a sequência de imagens de cenas montadas. Então a gente precisa, primeira coisa, construir essas imagens. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês de como eu construo essas cenas em diferentes ângulos, em diferentes posições. Eu tenho um vídeo já aqui no meu canal. Deixa eu mostrar para vocês. Então vocês podem assistir esse vídeo aqui de como transformar uma única imagem em múltiplos ângulos de câmera utilizando a inteligência artificial com ferramentas gratuitas, tá? Nesse vídeo aqui, vocês aprendem a transformar as imagens em diversas cenas assim. Basicamente, a gente utiliza o Gemini e com base numa referência, a gente vai solicitando para o Gemini e construindo as imagens. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei esse carrinho, essa imagem da internet, peguei essa imagem da internet e usei esse carro como referência. E eu pedi para o Gemini gerar uma imagem com este carro andando numa avenida qualquer. Então, por exemplo, essa imagem foi gerada. Eu vou recriar esse passo aqui com vocês, para vocês terem uma noção. Vou pincelar sobre esse assunto, porque eu já fiz um vídeo de 1 hora ensinando isso e eu não quero prolongar demais esse vídeo, não quero deixar esse vídeo muito comprido. Então, basicamente, a partir de uma imagem, a gente cria todo o restante das cenas. Então, vou fazer um exemplo com essa imagem, pegando esse carrinho, transformando nessa imagem, e no máximo vou fazer mais uma cena tentando reconstruir isso daqui. Não vai ficar exatamente igual, tá? Mas não tem problema, porque não precisa ficar totalmente igual. Então, para isso, nós vamos acessar aqui o Gemini. E aqui eu vou upar uma imagem, que no caso é a do garoto com o carro. Vamos upar essa imagem aqui, selecionar, vem aqui em ferramentas, seleciona criar imagens, deixa selecionado aqui o raciocínio com o 3, o 3 Pro. Por quê? Porque assim, dessa forma, você vai utilizar o Gemini Nano Banana Pro versão 3.0. Então eu vou pedir o seguinte, utilize o carro que está na mão do menino como referência e gere uma imagem desse carro percorrendo uma pista em um cenário com árvores ao redor da pista.
quase como um corredor de árvores, onde a pista vai seguindo seu caminho por dentro desse corredor. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso daqui. Eu utilizei um prompt parecido, mas lembrando que você tem essa forma, só que quando você faz assim, dessa forma, você não tem tanto controle do que pode ser gerado. Como eu gosto de fazer normalmente? Eu gosto de ter uma imagem como referência. Por exemplo, eu venho aqui no Google, ou eu venho aqui no Yandex. Vamos supor que eu vou pegar aqui e vou abrir o Yandex. E aqui no Yandex eu venho em imagem ou no Google e eu procuro, ó, carro andando em pista, wallpaper cinematográfico, por exemplo. E eu procuro a imagem que mais me agrada, tá? Por exemplo, essa imagem poderia ser usada como referência. Vou fazer a mesma pesquisa aqui no Yandex, que o Yandex também é um excelente pesquisador de imagens. Vou adicionar algumas palavras-chave na pesquisa para ver se me ajuda a achar algo parecido. Então, ó, por exemplo, isso aqui é algo parecido, né, que poderia ser usado como referência. Olha aqui, ó, essa daqui é perfeita. Então eu poderia fazer nesse formato. Ó, perceba que aqui ele gerou legal. Ele gerou legal, é mais ou menos isso daí mesmo. Aí o que que eu faço? Eu falo, cons- construa uma visão onde eu vejo o carro do point of view de sua traseira. E ele vai gerar o point of view de eu vendo este carro da sua traseira, tá? E assim a gente vai construindo as nossas cenas. Vamos esperar gerar esse resultado aqui e vamos dar uma olhada em qual vai ser o resultado. Pessoal, perfeito, tá? É isso que a gente precisa. No caso aqui, eu pediria para ele remover a palavra Porsche, até porque não é interessante a gente trabalhar com marcas em lugar nenhum, né? São marcas de propriedade privada, então nós não podemos trabalhar. Eu pediria para ele retirar isso. Então, dessa forma, a gente consegue ir editando as imagens e criando as cenas. Não é o foco desse vídeo ensinar a criar essas cenas. Então, por isso que eu já trouxe aqui as cenas montadas. Isso é um trabalho criativo. Você precisa ter essa criatividade para ir montando as cenas de acordo com o que você quer. E você não precisa ter as cenas prontas na sua cabeça. À medida que você vai criando, você vai pensando. Então, por exemplo, eu, a partir dessa imagem que eu pensei, pô, o que, que seria legal? Eu preciso desse carro em movimento. Eu quero fazer uma cena desse carro andando e depois eu quero que volte para a mão do menino. Porque qual que é o intuito aqui, pessoal? É tanto poder construir filmes, vídeos, que podem não ser filmes, mas eu vou ensinar vocês aqui a fazerem filmes de meia hora, uma hora também. Claro que isso exige e obriga que você pague uma ferramenta, tá? Nesse vídeo aqui eu estou te ensinando a utilizar o Rayleigh de forma gratuita, 100% gratuita, então nós teremos algumas limitações. O Canva é uma ferramenta que você pode usar de forma gratuita, mas você vai ter limitações. Mas para você organizar suas cenas, tranquilo, você pode usar da mesma forma como eu estou fazendo aqui. O que que eu fiz aqui que você não vai poder fazer de forma gratuita pelo Canva, mas você pode utilizar outras ferramentas gratuitas para fazer? Remover a marca da água que fica aqui no cantinho. Sempre que a gente gera uma imagem aqui em Gemini, forma
essa marca da água aqui do lado. Não é interessante para nós, então eu removo. O Raileal também vai gerar algumas marcas de água aqui no cantinho, a gente vai remover isso junto. Se você pagar, você também vai ter como baixar esse vídeo sem essa marca da água. Então, beleza, pessoal. Entendido como as cenas são construídas, você precisa ter uma organização de cenas. Ah, Vitor, eu não tenho minhas cenas aqui, eu queria te acompanhar para fazer o mesmo vídeo que você. Faz o seguinte: tira um print de todas as minhas cenas, tá? Tira um print dessa cena, tira um print dessa cena, dessa cena, dessa cena, vai pausando, vai tirando print. Tira o print dessa cena, tira o print dessa cena aqui, tira o print dessa cena aqui. Você vai passar todos os prints para o Gemini e vai simplesmente escrever assim: recria essa imagem para mim, reconstrua essa imagem para mim. Pronto, você já vai ter essa cena aí para você utilizar. Feito isso, pessoal, organize suas imagens no Canva da mesma forma como eu organizei aqui. Agora a gente vai passar para o conteúdo principal do vídeo, que é como construir esse vídeo pelo Raileal de forma 100% gratuita. E para isso você precisa acessar o raileal.ai.video. Você pode vir aqui no Google, pesquisar Raileal AI, procura o Raileal AI aqui.video, acessa esse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição também um link para você acessar. E a partir daí, você fazendo a sua conta, você vai ter 200 créditos gratuitos. Eu estou com 150 aqui, porque eu fui fazer um outro vídeo para vocês que infelizmente não deu certo. Não deu certo porque essa personagem aqui está sendo entendida pelo Raileal como estando nua, e dessa forma isso infringe as políticas da plataforma, então ele não permite. Eu consegui gerar essa imagem que eu não sei como nem porquê, porque eu utilizei a partir dessa imagem aqui, só que ele está entendendo que a moça está pelada, então ele não está gerando. Eu queria fazer uma cena de luta e tal, mas como eu não consegui, eu vou fazer uma cena de carro, que é essa que vocês viram, que acabou ficando até melhor. Eu não fiz ainda nesse momento que eu tô gravando. Eu tô fazendo de fato com vocês, eu adicionei pela edição. Mas eu já tenho na minha cabeça como é que vai ficar, eu sei que vai ficar legal. E vamos lá, vou ensinar vocês a fazer então. O que a gente vai utilizar? Start e End Frame, tá? O que é um vídeo, pessoal? Um vídeo são imagens sequenciadas. Então, a gente vai utilizar. Por isso que é tão importante você ter essa habilidade de construir suas imagens e suas cenas, porque é a partir delas que você vai construindo referências para fazer o vídeo. Esquece ferramenta de text to video. Isso daí, nas minhas experiências, não funciona. Você precisa ter referências concretas para gerar bons resultados, tá? E o meu intuito aqui é te fazer ganhar dinheiro utilizando inteligência artificial. Então, para isso, eu preciso que você tenha qualidade nos seus resultados. E para ter qualidade nos seus resultados, você vai sempre, de toda maneira, utilizar uma base de referência que são as imagens. Então, o nosso objetivo é criar primeiro as imagens, as cenas, organizar essas cenas, essas imagens, para daí fazer os vídeos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a partir dessa primeira e dessa segunda imagem, nós vamos gerar o nosso primeiro take. Vamos lá, então. Vou subir aqui a primeira imagem, tá? Subir a primeira imagem. Vou subir a segunda imagem. O Start Frame e o End Frame está posicionado. E agora vem o principal, que é o prompt. Vitor, não sei fazer bons prompts. O que eu faço? Você vai utilizar o ChatGPT. Eu também não sou bom em construir prompts, mas a gente não precisa. A gente tem a inteligência artificial para fazer o pesado por nós. Isso aqui não é nem brincadeira, é assim que eu faço os meus vídeos, tá? Todo 100% feito dessa forma, é assim que eu trabalho, venho trabalhando e vem dando super certo. Então, o que eu pedi aqui
no prompt, ó, faça uma transição entre a primeira imagem e a segunda imagem. Eu preciso que essa transição seja suave e fluida e seja feita de uma forma cinematográfica. Esse prompt deve ser construído para Hailuo, tá? Deixa eu copiar aqui o nome certo. Hailuo, sei lá como é que fala esse trem, eu não sei falar chinês. Hailuo 2.0. Algumas pessoas falam Hailuo, não sei porquê, eu acabei repetindo, talvez seja certo, talvez seja errado, tanto faz para nós. Importante é ter essa configuração de prompt aqui. Escreva algo parecido para você aí e dê aqui um gerar. Vamos esperar o resultado do ChatGPT. Assim que o ChatGPT retornar o resultado, ele vai me trazer um prompt para eu colocar lá no Hailuo, diga como você quiser. O prompt já está sendo gerado aqui e nós vamos utilizar exatamente esse prompt para construir. Bom, pessoal, aqui no prompt, a única coisa que eu vou editar é o seguinte. Está escrito aqui, ó, no nudity, no violent content and full guideline safety. Isso aqui para mim não interessa, não é importante isso daqui, pode até prejudicar. Vou dar uma lida por cima aqui do prompt para ver se é isso mesmo, se precisa ser alguma coisa refinada, daí a gente já passa para lá, para a parte do relial. Então espera um pouquinho aí. Bom, pessoal, voltei. Eu vou excluir só esse final aqui e vamos ver qual que vai ser o resultado. Normalmente, o que acontece? Como eu estava fazendo os testes com a moça lá, que eu falei para vocês, a ferramenta estava entendendo como se ela tivesse pelada, eu pedi para o chat, em um outro chat, arrumar isso, e ele está adicionando essas questões aqui de safety guidelines e nudez aqui, enfim. Mas eu vou copiar essa parte de cima, provavelmente para você vai aparecer certinho aí. Pode copiar e colar aqui diretamente no Hailuo, como você quiser chamar. E vamos dar um girar para ver como é que vai acontecer aqui. Lembrando que é o seguinte, aqui tá ligado essa opção de Enhance Prompt. Então ele vai melhorar o prompt, ele vai atualizar o prompt para ele entender certinho o que está sendo dito ali e fazer as coisas da melhor forma possível. O Hailuo é uma excelente ferramenta de transição de frames, tá? Ela é tão boa quanto o Kling 2.0, 2.5, mas o Kling ainda tende a ser a melhor. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, porque eu vou trazer o Kling aqui para vocês e eu vou ensinar a fazer propagandas de altíssima qualidade cinematográficas que você pode vender isso para marcas, você pode construir uma agência para atrair clientes, você construir um portfólio de clientes onde você vai fazer propaganda para negócios locais, para hamburguerias, pizzarias, cafeterias, todos feitos 100% com inteligência artificial, onde cada videozinho desse de 30 segundos você pode vender por 200, 300 reais. Você pode oferecer pacotes de 3, 5, 10 vídeos fazendo uma boa ancoragem de preço. Isso é um serviço que mudou a minha vida, construiu a realidade que eu estou vivendo, eu venho do marketing, e isso simplesmente me permitiu construir meu primeiro negócio de sucesso, que é a minha agência de propaganda hoje, de construção de vídeos de propaganda feitos com inteligência artificial para os meus clientes. Perceba o seguinte, pessoal, antigamente, para você construir um vídeo dessa qualidade que vocês viram aí, você consegue imaginar como aquele vídeo pode ser facilmente uma propaganda? Esse carro poderia ser um Porsche, poderia ser uma BMW, eu poderia dar um enfoque na BMW no final, trazer um texto, alguma coisa que fizesse um merchan para esse carro. Aqui no caso eu estou fazendo de uma forma cinematográfica, o objetivo é construir uma cena cinematográfica. Mas isso para ser transformado em propaganda é muito simples, é muito fácil, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso passo a passo por aqui. É claro que nesse momento você irá precisar pagar algumas ferramentas para construir isso de uma forma boa. Mas pessoal, essas ferramentas são relativamente baratas, tá? Você pagar R$150 por mês, você pagar R$300 por mês em ferramentas e esse ser o custo fixo da sua empresa é ridiculamente barato, sendo que você pode, com R$300 por mês, ter 10, 15, 20 clientes aí por mês,
construindo, através dessas ferramentas, propagandas de alto impacto para eles, tá? Isso rende muito dinheiro, isso é o futuro da prestação de serviço de marketing. Vocês podem escrever o que eu estou falando, não é à toa que eu estou fazendo esse canal, eu não acredito nisso à toa, não estou desenvolvendo meu tempo, aplicando meu tempo à toa nisso, porque essa é a maior oportunidade, na minha opinião, de se fazer dinheiro com inteligência artificial. Esses tipos de vídeos, antigamente, nenhuma marca, nenhuma empresa conseguia ter acesso porque é extremamente caro. Apenas uma Nike da vida, uma NPA da vida, pessoas e empresas multimilionárias conseguiam ter acesso a isso. Hoje não mais, tá? Hoje não mais, graças às inteligências as ferramentas de inteligência artificial. E é isso que você aprende nesse canal aqui, é isso que eu ensino para vocês aqui. Então vamos esperar terminar o vídeo aqui, já está acabando, e assim terminar eu trago para vocês como ficou. Pessoal, já terminou de gerar aqui, tá? Não ficou perfeito da forma como eu gostaria, não ficou perfeito da forma como eu gostaria que ficasse, mas não tem problema. Se eu tivesse uma conta paga aqui, eu iria gerar de novo, até ficar do jeito que eu quero. Eu sou um cara um pouco perfeccionista, então eu preciso me atentar a isso. Só que aqui é o suficiente, não tem problema nenhum, já é o suficiente, dá para ser assim. Eu não vou gastar mais créditos tentando fazer ficar do jeito que eu gostaria que ficasse. Assim já é suficiente, então vamos passar para a segunda cena, tá? E para a segunda cena, o que a gente vai precisar fazer é justamente conectar essa imagem com essa aqui. Como que a gente vai fazer isso? Aqui entra um passo muito legal. Clica aqui nesse pontinho aqui, apaga tudo que está escrito aqui, retira essa imagem, passa para a nova imagem. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu mesmo vou criar o prompt, tá? Eu vou vir aqui no tradutor, vou escrever em português e vou usar o tradutor mesmo, vou falar assim, ó. Connect o start frame e o end frame de forma fluida. Só isso. Bem simples, não precisa de muita coisa. Desse jeito, capaz que gere até um resultado melhor. Qual que é a jogada aqui, pessoal? Eu quero que essa câmera venha girando até parar na frente do carro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir pelo controle de câmera aqui, ó. Canto inferior direito, essa câmerazinha, você vai clicar aqui e você vai aqui em Cinematic Shots. E você vai no... Tem o Left Circling e o Right Circling. No caso aqui, a gente vai utilizar exatamente o Right Circling. E vamos clicar em girar. Lembrando que na ferramenta gratuita, você só tem acesso ao Halo 2.0. Tá? Aqui, né, no Hylial você tem acesso ao View 3, também ao Sora, se você pagar. E você também tem o 2.3 Fast e o 2.3 normal, que são excelentes, tá? E você também, quando você paga, você tem a opção de aumentar a qualidade do vídeo e aumentar o tempo do vídeo também. Como a gente está fazendo, como eu estou ensinando vocês a utilizar a ferramenta de forma gratuita, é isso que a gente vai fazer aqui. Utilizar 6 segundos, 768 pixels e vamos utilizar o Hylial 2.0, que já é suficiente, tá? Vocês podem ver que eu tenho 100 créditos aqui, então isso significa que eu tenho mais 4 cenas que eu posso gerar. Já ficou pronto aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou? Olha isso, pessoal, que coisa mais perfeita. Isso aqui para mim é incrível, na minha opinião, isso é simplesmente fantástico, tá? Então vamos continuar, eu vou utilizar inclusive o mesmo prompt, tá? Bem, vou manter simples, isso gera melhor resultado. Você vê que eu só pedi para ele conectar a primeira e a segunda frente de uma forma fluida, e ele fez. Quanto menos você inventar no prompt, melhor. É isso que eu venho me provando de novo e de novo. Enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui nas cenas, por isso que é importante a gente ter organizado aqui. Qual cena que eu quero?
Ah, bom, vou pegar essa cena dele andando na pista aqui. Vamos lá. Seria essa, né? De novo, vamos fazer um moving shot, só que left, left circling, ele vai transacionar daqui, vai parar nessa imagem e o cenário vai mudar. Então vamos girar e eu volto com vocês assim que estiver pronto. Lembrando que eu só tenho mais 3 cenas disponíveis, tá? Então eu preciso ser inteligente aqui na hora de gerar essas cenas aí. Até porque eu, infelizmente, acabei gastando sem querer nessas imagens aqui. O objetivo era fazer outro vídeo, mas tudo bem. Vamos lá que vai dar super certo. Pessoal, já terminou de gerar aqui essa segunda tentativa nossa. Eu fiz a primeira tentativa aqui, não ficou tão boa, não ficou tão legal porque deu esse corte. Fechou. Aí eu fiz aqui depois sem querer, errei. E eu fiz de novo essa aqui e dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. O que mudou aqui? Eu vim aqui no tradutor e fiz esse prompt aqui. Conecte a cena inicial com o final de forma fluida e perfeita, sem cortes. O carro deve se manter constante e o cenário deve alterar de forma mágica. Perfeito. Esse prompt foi o suficiente para fazer a cena transacionar da forma como eu queria, como eu tinha em mente. Então, olha só que cena fluida e constante. Perfeito. Isso aqui é sensacional. É isso que a gente precisa. Excelente. Aí esse aqui ignore. E eu fiz o quê? Eu fiz de novo, pessoal, aquela primeira cena nossa aqui do menininho, que deu esse probleminha aqui, eu não gostei disso, e eu refiz de novo, tá? O que eu fiz? Ao invés de um prompt gigantesco aqui, né? Que, como eu falei para vocês, quanto maior o prompt, quanto mais detalhes, pior acaba sendo, tá? Pior acaba sendo. Então eu utilizei um prompt simples agora para você ver como que vai ficar, né? Como que um prompt simples melhora o nosso resultado. Aqui eu vou esperar girar o vídeo, tá? E quando ficar pronto eu vou mostrar aqui para vocês. Perceba que meus créditos acabaram. O que eu fiz? Eu criei uma outra conta. Eu criei uma outra conta e já estou com uma conta nova com 200 créditos novos aqui. Depois eu vou acessar essa conta nova, e nós vamos começar com uma conta nova para fazer o restante dos frames. Felizmente isso acontece. Se acontecer com você, você cria uma conta nova e faz igual eu, tá? Então vamos seguir. Assim que finalizar esse vídeo aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, só recapitulando, primeira cena é essa. Eu vou tentar fazer melhorar essa cena aqui, onde esse carro vai ficar mais fluido. Enfim, pretendo fazer ficar mais fluido. Disso vai passar para essa cena aqui, aonde o carro é visto e parte para essa cena aqui. E dessa cena aqui vai passar para essa cena aqui, só que de uma forma fluida. De uma forma fluida, que é igual essa aqui. Vai mudar a cena. Perceba, pessoal, que isso aqui poderia ser uma propaganda de um Porsche, de uma Mercedes, de uma BMW. Poderia facilmente ser uma propaganda. Tá bom? E é assim que a gente vai ganhar dinheiro com inteligência artificial, vendendo esse tipo de propaganda, construindo esse tipo de propaganda de forma cinematográfica. Então vamos esperar finalizar esse vídeo aqui, eu vou dar um corte seco e já mostro para vocês. Só ficou pronto aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou, lembrando que essa é a primeira cena lá de novo, de uma forma com um prompt mais simplificado. Vamos ver se ficou bom. Não ficou tão bom, tá? Não ficou tão bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar essas imagens, baixar essa daqui.
que ficou muito boa. Vou baixar essa aqui, que ficou muito boa. E eu vou reconstruir essa cena aqui com esse mesmo prompt, que o carro deve se manter constante, o sinal deve alterar de forma mágica. Isso aqui, pelo visto, vai mudar tudo. Então eu vou trocar de conta aqui e eu já volto. Pessoal, já estou numa conta nova aqui, ó, tô com 200 créditos. E vamos lá, eu não posso gastar crédito à toa, então vamos fazer dar certo essa cena. Então eu acredito que dessa vez vai dar certo, tá? Vamos conectar o Start Frame e o End Frame, que no caso é esse aqui. Vamos conectar e vamos aqui, ó, vou copiar esse prompt falando conecte a cena inicial com o final de forma fluida, perfeita, sem cortes. O carro deve se manter constante, o cenário deve alterar de forma mágica. E vamos ver como é que vai ficar. Vou pôr para girar aqui e assim ficar pronto, eu volto com vocês. Pessoal, acabou de girar aqui. Fiz 2 testes, não ficou da forma que eu queria, então nós vamos utilizar aquela primeira imagem lá. E é assim que funciona, nem sempre vai ficar exatamente como você tem em mente. Então a gente tem que saber se adaptar a essa realidade também. Então vamos continuar aqui. Eu vou utilizar aquela primeira imagem que eu fiz, que foi a que eu achei que ficou melhor. E vamos seguir para as próximas cenas. Qual que é a próxima cena? Bom, a última que foi gerada foi a transição dessa cena para cá. E agora nós vamos dar um corte seco desse carro correndo para essa pista aqui. Então nós vamos transacionar essas duas câmeras aqui. Para isso nós vamos voltar para o prompt que estava anterior aqui. Pegar o mesmo prompt. Não sei se está aqui. Vou usar esse mesmo prompt aqui. E vamos conectar essas duas imagens. A gente vai conectar essa e essa. Vamos pegar essa e essa. Vamos fazer essa conexão. Vamos gerar aqui. Ao mesmo tempo, eu vou pedir para girar. Daqui eu quero que já entre direto nessa. Vou usar esse mesmo prompt aqui para manter o carro constante, sem grandes quebras, como já foi feito. Vou pedir para girar. E os detalhezinhos a gente vai arrumando na edição. Agora eu vou trocar de cena. Já vou girar a próxima. Eu vou pedir para girar. E dessa cena aqui, eu quero que volte para a mão do menino. E vamos esperar todas essas cenas serem geradas para a gente poder mandar essa cena aqui e finalizar o nosso vídeo. Então a gente vai mandar tudo isso para edição e da edição a gente consegue de fato aí fazer toda a mágica acontecer. Então vamos esperar aqui finalizar e eu já volto com vocês. Bom pessoal, terminou de gerar aqui, esse foi o resultado, ó. Vou analisar o resultado. Ficou legal. Ficou legal, poderia ter ficado melhor. Eu vou
mudar um pouquinho aqui esse prompt e vou gerar de novo para ver se fica melhor. Já que só tenho mais uma tentativa mesmo, já estamos quase lá, vamos ver se a gente chega mais próximo do que eu gostaria, porque aqui ficou um efeito meio que como se o carro estivesse voltando, o que a gente pode aproveitar, tá? Pode ficar legal, não é tanto que eu tinha em mente, mas ficou legal, a gente pode aproveitar dessa maneira, pode usar dessa forma, e eu vou fazer de novo para ver se fica da forma como eu gostaria. Se não ficar, não tem problema, desse jeito já tá bom, e ao mesmo tempo eu já vou criar uma nova conta com mais 200 créditos para conseguir fazer o final do vídeo. Então, vou dar um corte seco aqui, e assim ficar pronta essa nova geração, que eu já mandei aqui. Enquanto isso, eu vou criando a nova conta e a gente já volta. Pessoal, a nova imagem já foi gerada, deu certo, ficou muito boa. Ó, foi essa daqui. Ficou bem legal. Transição perfeita. E é assim, pessoal, é assim, a primeira que a gente vai fazer não vai ficar bom, aí a gente pede de novo, muda alguma coisa no prompt e ela vai ficar boa. Acabou meus créditos aqui, já fiz uma nova conta, vou baixar esta imagem, essa cena, vou posicionar ela aqui da forma mais adequada, que é aqui. Vamos fazer o upload aqui. Fazer um upload para organizar bonitinho, certinho. E fechou. Estamos caminhando. Agora vamos caminhar para o final. Então, eu vou trocar de conta aqui e já volto com vocês. Pessoal, já estou aqui com a conta nova. Estamos aqui com os 200 créditos de novo. Lembrando que essa é a terceira conta que eu preciso criar para fazer dar certo, tá? Obviamente, meu plano original era conseguir fazer tudo com uma conta só. Não deu. Infelizmente é isso aí mesmo. Mas estamos caminhando e está dando certo. O que eu preciso fazer agora? Depois dessa cena aqui, nós vamos transacionar desta cena para essa cena do gelo. E dessa cena do gelo eu já vou direto voltar para as mãos do Little Boy, tá bom? Então vamos transacionar de cena, vamos escolher as cenas aqui. Então, nessa cena, vai vir para esta cena do gelo. Eu vou usar o mesmo prompt. Vou usar o mesmo prompt. Vamos adicionar aqui algum movimento de câmera. Vamos colocar um cena de shot aqui para ver como é que vai ficar. Vamos pôr para girar aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Então, novamente, vou esperar terminar aqui e já volto com vocês. Coloquei o mesmo prompt. Se não der certo, eu vou tirar esse without cuts aqui. Se não der certo, eu vou tirar o coisa e a gente vai tentando até dar certo. Aí, no final, o objetivo é fazer o carrinho voltar para a mão do rapaz. Do mesmo jeito que vocês viram lá no original, lá no começo. Tá bom? Lembrando que aquele vídeo que vocês viram no começo, eu estou construindo agora com vocês. E na edição eu coloquei lá no começo. Então já deu certo, ficou legal. E é assim, os bastidores é assim, na hora que você vai fazer não vai ser perfeito. Você vai precisar reconstruir as cenas de novo até chegar no ponto que você quer. E se você não quer investir na ferramenta, que não é tão caro, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nos preços aqui. Ó, é 25 créditos para gerar uma cena. E no plano mais barato aqui de $6, que dá uns R$ 30 por mês, você tem 1.000 créditos, dá para gerar 83 vídeos, então dá para brincar bastante por R$ 30 por mês, sabe? R$ 30 por mês, você não precisa gastar com o Gemini, por exemplo, na criação das imagens. Eu mesmo não gasto. É claro que, muito em breve, eu vou fazer a contratação do Hixfield e do Kling
para trazer com exclusividade aqui para vocês como utilizar a melhor estrutura possível com os menores custos para você conseguir otimizar e fazer mais vídeos de uma estrutura. E eu falo assim, de uma estrutura profissional, onde você consegue gerar vídeos para os seus clientes, atender clientes. Então é uma estrutura que vai custar ali uns R$ 300 por mês, mas, poxa vida, R$ 300 por mês, enquanto um videozinho desse eu vendo por R$ 300, de 30 segundos. Então vale muito a pena, entende? E é assim que o empreendedor pensa. Então vamos esperar finalizar o vídeo aqui, já está 80% e eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, vamos ver como é que ficou essa transição então. Não sei o que esperar, lembrando que pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, e o nosso objetivo vai ser consertar isso daí. Ficou bem legal mesmo, transição maravilhosa, maravilhosa. E é isso, não vou nem mexer mais. Agora vamos fazer voltar para a mão do Little Boy, vamos fazer voltar para a mão do Little Boy. Para isso, como é uma transição que muda bastante, eu primeiro vou gerar de maneira normal aqui, vamos ver como é que vai ficar desse jeito. E se não ficar bom, eu já vou vir aqui para o ChatGPT e eu vou pedir para o ChatGPT me auxiliar nesse processo. Então ele vai sair desse frame para esse frame aqui. Então, se a gente não fala no prompt certinho o que a gente precisa, ele não conecta tão bem. Isso no Kling funciona bem melhor. Então a gente vai precisar realmente explicar no prompt o que está acontecendo, senão ele não vai fazer o que eu gostaria que fizesse. No Kling isso é muito mais fácil, tá? Então, vamos lá, eu vou ter que pedir para o ChatGPT construir esse prompt para que o Hailiao entenda exatamente o que deve ser feito. Então, o Hailiao ele funciona muito melhor com cenas, conectando cenas que não diferem tanto uma da outra, tá? Isso é um fato que a gente está constatando aqui mesmo nessa aula. O ChatGPT está me boicotando, não está funcionando direito, mas vamos lá, a gente não vai desistir, a gente está quase acabando, é a nossa última cena. Então vamos relembrar aqui as cenas quais são. Começa com essa cena aqui. Inclusive, antes dessa cena aqui... Ah, tá aqui já. Então começa com essa cena aqui. Vai para essa cena aqui. Essa cena muda para essa cena aqui. Que vai para essa cena aqui. Que vai para essa cena aqui. E agora, dessa cena, vai para do gelo. Vamos adicionar a cena do gelo aqui. O mal tenta nos impedir, mas a gente dá a volta por cima. Bora, vamos conectar essas duas cenas aqui. Me ajude a conectar primeiro a versão da imagem. Eu preciso de um prompt para Hailiao 2.0, de uma forma que o carro não sofra cortes, apenas o cenário se transforma de forma mágica. Cancela a primeira cena no cenário de neve e volta para as mãos da criança no brinquedo. Então o carro na cena da série está andando, ele está correndo ali na pista de gelo. Eu preciso que nessa caminhada dele ele vá andando, diminuindo, até se encaixar com um brinquedo na mão dos garotos. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui, não vou nem ler. Vou colar aqui e vamos ver qual é que vai ser. Vou pôr para girar. Muito provavelmente vai construir algo relacionado com o que a gente quer, só não sei se vai ficar da forma ideal, mas a gente vai trabalhar
com o que for possível, porque é realmente uma cena complexa de se gerar esse start frame e esse end frame. Se fosse no Kling, aí sim, eu acredito que daria bem mais certo. Vamos olhar como é que ficou essa geração. Bom não ficou, né? Mas tudo bem. Eu vou usar essa cena aqui mesmo, tá? E sem problema, porque a gente não vai conseguir gerar essa cena que eu tô querendo aqui no Highly Wall. Então, beleza. Então, finalizamos aqui a geração de cenas. O que a gente precisa fazer agora? Editar no editor de vídeo da sua preferência. Eu vou fazer a edição aqui e o que você vai ver agora é o resultado final, que é o mesmo resultado final do começo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, a gente chegou no final do vídeo, espero que você tenha aprendido como utilizar o HiLaw de forma gratuita para gerar vídeos cinematográficos como esse. E fica aqui agora com o resultado final. Um abraço, um beijo, tchau, se inscreve no canal. Go from, feet,